João, para quem está nos assistindo e não entende aí de política e de economia mundial, vamos falar bem às claras. O que o Brasil tem a perder se tiver aí uma discussão, um problema aí de negociações com a Venezuela? Olha, o Brasil perde muito devido aos acordos que têm sido feitos nos últimos anos com a Venezuela, né? O Brasil é um grande, não só apoiador político, mas também um investidor no país. Então, com uma quebra de uma confiança entre Brasil e Venezuela no sentido político, obviamente essa relação comercial ela também é abalada. Então, acredito que o governo tem uma preocupação muito forte em manter essa relação ativa e viva com o governo, seja ele do Maduro ou não, para a gente não perder, de fato, os investimentos que são feitos no país, que não são só políticos, mas também financeiros, né? O Brasil vem inteirando isso ao longo do tempo, teve ali uma quebra no governo Bolsonaro desses investimentos, dessa parceria, mas que havia sido retomada com a vitória do presidente Lula. E com a possível quebra dessa relação, perde também muito o povo venezuelano, que perde o apoio de um país como o Brasil, que tem interesses claros, sempre teve, em apoiar ações comerciais na Venezuela, e não só políticas. Agora, Gabriel, como é que fica o povo venezuelano? Eu pergunto isso porque Maduro diz que não vai aceitar perder, o outro lado também diz que não vai aceitar perder. E de que vale essa eleição, então? É um momento muito complicado. Se a gente olha em retrospecto, foi no governo Maduro que as coisas ficaram difíceis, né? No governo de Hugo Chávez você tinha algumas dificuldades, mas elas eram pontuais. Nos últimos anos você viu uma migração muito forte, países como o próprio Brasil tiveram que receber dezenas de pessoas vindo da Venezuela, o que causou inclusive problemas ali nos estados que fazem divisa com o país vizinho. Então você tem um cenário de muita tensão. O que se sabe é que nos últimos dias houve, de fato, procura pelas fronteiras de venezuelanos tentando deixar o país, esse número aumentou, e isso mostra um pouco de como está a situação da Venezuela no quesito tensão. Os venezuelanos que buscam ali a mudança estão também tensos com a questão de Maduro não aceitar o resultado. E aí o que se torna? É fato que em 2019 você teve uma eleição ali um pouco contestada, quando o Guaidó tentou ali uma eleição, não conseguiu. Alguns países, inclusive o Brasil, que na época governado por Jair Bolsonaro, não reconheceu o resultado das urnas. Então você já teve um distanciamento da democracia, um distanciamento, né? Uma dificuldade democrática em 2019 e há um receio de se repetir isso em 2024. Então o cenário para as pessoas, para o povo venezuelano é um pouco dificultoso, porque você tem a pior crise econômica que o país enfrentou na história recente. O João pode deixar isso mais claro em números para a gente, da questão econômica e social. O país enfrenta muita dificuldade e é uma crise sem precedentes na história recente da Venezuela. Vale lembrar que em Hugo Chávez a situação não era essa. Hugo Chávez tinha seus desgastes de governo, mas não a ponto de afetar tanto a população, né? A pobreza aumentou muito, não é mesmo, João? Sim, demais. A Venezuela vem enfrentando situações nunca antes registradas no país, né? Do governo Chávez, inclusive você teve o oposto disso, você teve uma melhora econômica da Venezuela, muito ligado e atrelado à questão do petróleo, e com o governo do Maduro, que realmente foi isso que você colocou, ele não possui aquele carisma com o povo e não consegue transparecer as ações de fato que são feitas pelo governo. Você tem uma crise econômica muito forte, é justamente por essa crise que a relação com o Brasil, por exemplo, se torna um parceiro importante, um aliado importante, porque um país como o nosso, fazendo investimentos, ajudando o país nessa reestruturação, ajuda muito o povo venezuelano e impede, por exemplo, esse processo migratório que acontece nas nossas fronteiras. Então, a gente está falando aqui de uma derrota ou uma vitória do Maduro. A situação econômica tende a piorar, os cenários não são vantajosos para eles. Claro que a gente tem, pela primeira vez na história, um presidente que vem com um país economicamente muito fraco, muito disposto em participar da discussão global, mesmo assim com um tom de campanha ainda muito controverso, muito autoritário, né? Que dificulta bastante as negociações comerciais, não só com o Brasil, mas com todos os outros países do mundo que talvez teriam interesse ali em ajudar a Venezuela a sair dessa situação que ela se encontra nos últimos anos. Então, é uma situação bem problemática mesmo. O povo venezuelano vai perder muito nessas eleições, tenho certeza disso.
Olha, eleições presidenciais da Venezuela acontecem nessa semana. Claro, o Portal Metrópolis vai cobrir. Vocês vão ver muita matéria do Gabriel também, viu? O Gabriel que está sempre lá no Congresso, cobrindo Senado, cobrindo Câmara e trazendo as notícias na Editoria de Brasil. E com isso, eu te agradeço, Gabriel. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Prazer estar aqui com vocês.